Bom, então olhando assim para nossa fonte, né, nós já vimos lá o transformador, nós vimos dois tipos de retificador, o meia onda e onda completa com center tap, e nós sabemos que depois do retificador não faz sentido eu conseguir chegar num circuito com esse tipo de sinal aqui, né, que parece que eu joguei uma bola e a bola está pingando, não faz sentido eu chegar nesse tipo de sinal, porque esse sinal não tem valor nenhum. Eu preciso agora filtrar essa tensão, né? Só isso daqui, ó, não dá para fazer nada com isso, né? Mas o meu ganho, o objetivo do retificador foi o quê? Tirar essa parte negativa que estava aqui embaixo. Então ele pegou a parte negativa e rebateu como positiva. Então é importante você entender bem o que o retificador está fazendo. Ele fez a mesma coisa que o meia onda, só que de uma forma diferente e apresentando um resultado diferente. Depois a gente vai comparar os dois retificadores, vai ficar mais fácil. Mas o que eu preciso agora é pegar esse sinal, então, e filtrar ele. E como que eu filtro? Eu filtro colocando um capacitor em paralelo. Então agora eu vou colocar um capacitor em paralelo com a carga, né? Dessa forma aqui, né? Vou fazer a filtragem capacitiva. Então esse circuito é o mesmo circuito que nós tínhamos, é a mesma coisa, só que o que eu vou fazer agora é colocar o capacitor em paralelo com a carga. Esse capacitor em paralelo com a carga, assim como nós fizemos no meia onda. Lembrando que o capacitor faz, né? Nós já até lembramos hoje, né? Ele vai, a hora que eu fecho essa chave aqui, ó, eu passo a ter a tensão, essa tensão aqui da fonte, ela vem aqui para o capacitor. Então ele vai se carregar rapidinho, né? E a hora que eu desligo, a hora que eu abro essa chave novamente, ele vai se descarregar, só que ele vai descarregar mais lentamente, né, conforme nós vimos na aula passada e no começo dessa aula. Então, quando eu coloco esse capacitor em paralelo com a carga, e aí eu posso representar de duas formas esse desenho. Eu posso simplesmente pegar o desenho que nós estávamos usando e colocar um capacitor em paralelo, ou simplesmente jogar essa parte aqui, ó, jogar essa parte aqui para fora do circuito, né, que ficaria assim. É a mesma coisa. Tá? São dois, é o mesmo circuito. Se você observar, são apenas duas formas diferentes de representar a mesma coisa. Pode ver que o capacitor, ó, aqui o capacitor está em paralelo com a carga. Aqui o capacitor também está em paralelo com a carga. Um lado do capacitor está ligado aqui nos negativos, ó. Esse lado do capacitor também está ligado nos negativos do diodo. Esse lado do capacitor está ligado no center tap. Esse lado do capacitor está ligado no center tap. Então, é o mesmo circuito, são só formas diferentes da gente representar. Então, quando eu faço isso, né, quer dizer, sem o capacitor, o que sobrou para mim foi essa onda completa aqui. Esse era o resultado final, é o que sobrou para mim em termos de filtragem capacitiva. A hora que eu coloco o capacitor, então vim aqui e coloquei o capacitor. O que vai acontecer? O mesmo efeito que aconteceu quando eu coloquei o capacitor em paralelo com a carga no retificador meia onda. Ele vai se carregar, de fato ele se carrega. Aí a hora que ele começar a se descarregar lentamente, ele carrega de novo. A hora que ele começar a se descarregar lentamente, ele carrega novamente. Ó, tá vendo que ele nunca desce? Ele está sempre próximo de quem? Da tensão de pico. Então ele está sempre próximo dessa tensão. Ó. Ele nunca vai descarregar totalmente. Ó. A hora que ele começa a descarregar, ele se carrega novamente. Ó. Começou a descarregar, ele se carrega novamente. Então o resultado quando eu coloco o capacitor é justamente a tensão que eu quero, que é aquela tensão reta, que é aquela tensão contínua. Próximo de quem? Do pico do secundário. Que, aliás, né, esse pico do secundário eu teria que ainda tirar 0,7. Por quê? Porque ora é um diodo que conduz, ora é outro diodo que conduz. Aliás, uma boa pergunta, né? Por que quando eu tenho... Por que aqui eu tenho dois diodos e a tensão da carga só perde 0,7? Só perde 0,7 porque eu não tenho os dois diodos conduzindo ao mesmo tempo. Ora é um diodo que conduz, ora é o outro diodo que conduz.
Então, dessa forma, é um diodo que conduz por vez. No semiciclo positivo é o D1 que conduz, no semiciclo negativo é o D2 que conduz. Então, eles não conduzem ao mesmo tempo, né? Sempre tem um diodo conduzindo. Por isso que sempre eu tenho uma onda aqui, né? Sempre eu tenho uma onda, porque sempre eu tenho um diodo conduzindo. Agora, eles não conduzem ao mesmo tempo, nunca vão conduzir ao mesmo tempo. Então, com o capacitor, isso se carregou e ficou reto, né? Que é justamente a filtragem capacitiva. Agora eu tenho um VCC, eu tenho uma tensão contínua. Minha tensão agora ela é reta, reta mais ou menos, né, gente? Por quê? Porque nós vimos que, além de nós termos aqui o conceito de VCC, que é tensão de corrente contínua, né? Tensão contínua, eu tenho também a oscilação dessa corrente, né? Dessa tensão que está na carga. Por quê? Porque é o fato do capacitor, ó, o capacitor descarregou, o capacitor carregou, o capacitor descarregou, o capacitor carregou. Então aqui ele está descarregando, ó. Ele demora para descarregar. Para carregar ele é rápido. Ele demora para descarregar. Para carregar ele é rápido. Então, esse carregar e descarregar do capacitor é o que nós chamamos na aula passada e vai se manter também nessa aula, porque é o mesmo princípio de tensão de Ripple. Então, só para a gente fixar, né? A tensão contínua é a tensão reta, né? Aquilo que se tornou reto. Então, tensão contínua é a tensão, o nosso VCC, é a tensão contínua transformada no processo que envolveu essa retificação e a filtragem capacitiva, né? Então a gente vai falar que a tensão contínua ela é a tensão de pico do secundário menos 0,7, porque ora o D1 conduz, ora o D2 conduz e assim por diante. Então essa é a tensão contínua. E aí, ó, na verdade eu não vou ter essa parte tracejada, né? O que vai sobrar para mim vai ser isso, né? Vai ser esse sinal aqui, ó, porque essa parte de baixo, ó, que está tracejada, ele não vai chegar a cair, né? Então ele só vai ficar aí nessa parte próxima à tensão contínua, certo? Então essa é a tensão contínua. Essas oscilações que ocorrem são chamadas de tensão de Ripple, né? Essa variação próxima à tensão contínua. Então a tensão de Ripple ela é a variação de tensão contínua oriunda, né, do carregar e descarregar do capacitor de filtragem. Quanto maior for o valor do capacitor, menor vai ser a tensão de Ripple. Nós vamos ver que na parte de dimensionamento de fonte existe até um valor de capacitor por corrente que nós utilizamos para que essa tensão de Ripple seja muito baixa. E existe um parâmetro, né? É desejável que a tensão de Ripple ela não ultrapasse 5% do valor da tensão contínua. Mas assim, tensão de Ripple sempre vai existir. O que a gente quer é que ela seja imperceptível, que ela não atrapalhe, certo? Bom, então as fórmulas, né, desse retificador são iguais às fórmulas do retificador anterior. Tensão de pico no secundário é tensão eficaz vezes raiz de 2. Tensão de pico no diodo é igual a tensão de pico no secundário. E a tensão contínua é a tensão de pico no secundário menos 0,7, mesmo tendo dois diodos, porque ora um conduz, ora o outro que conduz, tá? E aí nós podemos comparar, né, o retificador meia onda, que nós vimos no vídeo anterior, com onda completa, com center tap, que nós estamos vendo agora. Então, primeiramente eu quero dizer o seguinte, que o onda completa com center tap, que é o que nós estamos vendo agora, ele tem uma tensão de Ripple menor. Por quê? Imagina assim, ó, quando você coloca o capacitor no meia onda, que é aquele que tem um diodo, e ele só corta a parte negativa, o que acontece? Quando você coloca o capacitor, ele vai se carregar, e aí chegou no pico, o sinal ele cai a zero, só que o capacitor está carregado. E aí ele vai começar a se descarregar. E ele vai se descarregar até quanto? Até encontrar uma tensão maior do que a que ele está. Aí ele carrega novamente, né, até o pico, e aí ele desaba, cai a zero. Mas o capacitor está carregado, ele ainda vai continuar carregado, porém ele vai começar a se descarregar.
E aí ele se carrega novamente. Se carregou novamente, né, ele vai ao pico. E aí ele começa a se descarregar. Esse é o da aula passada. Esse é o meia onda. Esse é o com um diodo só. Tá? E aí ele vai se carregar novamente. Muito bem. Agora, o onda completa, que nós estamos vendo agora, com o center tap, ele tem a vantagem de ter um ripple menor. Por quê? Porque aqui ele vai se carregar, ó. E aí ele vai começar a se descarregar. Só que perceba o seguinte, ele começou a se descarregar antes, enquanto o outro ele começava a se recarregar nesse ponto aqui, ó, esse ele já se carrega mais rápido, ou seja, antes dele cair, caindo menos a tensão, ele já se carrega novamente. Então, quer dizer, isso vai dar uma diferença, né, de queda de tensão ali, do fato do capacitor descarregar menor. Então, com certeza, a oscilação que o onda completa vai ter vai ser menor. Ó, dá para ver aqui no próprio desenho. Ele está descarregando menos, né? Se ele está descarregando menos, isso significa que a tensão de ripple, que desde o começo nós estamos dizendo que é um efeito indesejável, ó, ele já vai ser menor. Né? Se ele vai ser menor, ó, ele está mais estável. Isso porque, né, no meia onda, o semiciclo negativo ficava em branco, ficava com 0 volts. Era o objetivo dele, era cortar a parte negativa, ele cortava. Mas no lugar da parte negativa, ele deixava 0 volts. A vantagem do onda completa é que na parte negativa ele rebate e consegue transformar essa parte negativa em positiva, usando um diodo a mais. Isso faz com que a tensão ela caia menos na hora que o capacitor começa a descarregar. Isso vai nos dar uma tensão de ripple menor. Então essa é a primeira característica. Comparando o meia onda com onda completa com o center tap, a gente vai ver que o onda completa com center tap, o circuito de hoje, ele tem uma tensão de ripple menor. Então o ripple dele é menor. Outra coisa, e aí vai um ponto negativo para o retificador onda completa com center tap. Esse aqui é o que nós utilizamos hoje, né? Peguei um trafo de 24 volts de tensão eficaz e eu tenho lá 12 mais 12, né? Só que quando eu faço o uso dele, eu estou fazendo o quê? 12 vezes raiz de 2, 16,97, a tensão de pico que eu tenho. Só que, e ainda vou perder uma parte na carga, isso vai me dar uma tensão contínua próxima de 16,97, fora o que eu vou perder no diodo. Agora, esse mesmo transformador, né, eu poderia estar utilizando ele aqui, ó, no meia onda como 24 ao invés de 12. Olha aqui o center tap dele, ó, eu não estou usando o center tap dele. Embora eu tenha, posso até utilizar como 12, mas eu posso usar como 24. Se eu uso ele como 24 no meia onda, no center tap não tem como, mas se eu uso ele como 24 no meia onda, eu vou ter o quê? Uma tensão de pico de 33,94. Aí eu vou perder ainda desses 33,94, eu vou perder 0,7, mas vou ficar com uma tensão na faixa dos 33,24, né? Coloquei aqui 33,94 porque, na verdade, o que eu quero dizer é que a tensão no meia onda, né, ela é o dobro da tensão do onda completa com center tap. Então isso quer dizer que quando você usa um onda completa com center tap, como ele vai ter hora metade funciona, hora outra metade funciona, hora metade conduz, hora outra metade do transformador conduz, eu estou sempre com metade do transformador sem funcionar. Então por isso que a gente fala que eu jogo fora 50% da potência do trafo. Isso significa o seguinte, se eu quisesse uma fonte de 20 volts, eu teria que usar um trafo de 24 volts. Se eu usasse um meia onda, mas se eu quisesse usar uma onda completa com o center tap, eu já não conseguiria usar esse trafo de 24, porque eu tenho que usar ele como 12 mais 12. E aí eu chego no máximo a 16,27, alguma coisa assim.
Então esse é um dos problemas que eu tenho no retificador onda completa com center tap. Eu vou desperdiçar metade da tensão do transformador. E aí no caso, se eu quiser, né, eu quero 30 volts, já não dá para usar um 12 mais 12, eu tenho que usar um 24 mais 24, ou um 24 mais 24. Sendo que aqui eu posso usar um 12 mais 12 se for meia onda. O problema é que o transformador 24 mais 24, ele é muito mais caro que o 12 mais 12. Então a gente normalmente pensa duas vezes antes de usar um retificador onda completa com center tap, porque ele desperdiça potência do transformador e é o elemento talvez mais caro da fonte, né? É algo que não dá para a gente jogar fora aí, né? Um transformador com o dobro de tensão, ele é praticamente o dobro do preço, certo? Então, resumindo, né, a vantagem do retificador onda completa com center tap, isso é até questão de exercício, tá? A vantagem dele é que ele tem uma menor tensão de ripple. Essa é a vantagem do retificador onda completa com center tap. A desvantagem dele é que ele vai perder 50% da tensão do transformador em relação ao meia onda. Então essa é a vantagem e a desvantagem. Tá? É importante que você entenda essa vantagem e a desvantagem dele. Né? Tudo tem um pró e um contra. Na eletrônica você tem várias formas diferentes de fazer a mesma coisa e muitas vezes umas têm vantagens e outras têm desvantagens. É sempre assim. Tá? Você tem que escolher aí a forma que seja mais indicada, se adeque melhor àquilo que você quer fazer. Certo? Muito bem, vamos fazer agora um exemplo onde eu quero que a partir do circuito abaixo você calcule a tensão de pico no secundário, a tensão de pico no diodo, a tensão contínua na carga e o gráfico do secundário nos diodos, né, no D1 e no D2 e na carga com os valores de tensão. Então vamos fazer juntos esse, mas é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Então tem aqui um transformador 10 mais 10, né, com center tap, o circuito é com center tap. Tem capacitor, né, se tem capacitor você já imagina como deve ser a saída da tensão na carga. Né? Então vamos lá, tensão de pico no secundário. Então a gente tem as fórmulas, né, onde a tensão de pico no secundário é eficaz vezes raiz de 2. A tensão de pico no diodo é a tensão igual à tensão de pico no secundário. E a tensão contínua é a tensão de pico no secundário menos 0,7. As fórmulas do retificador onda completa com center tap são as mesmas fórmulas do retificador meia onda. Tá? É a mesma coisa. Então, nesse caso, olha, fazendo a correção, nós temos o seguinte. Então, na letra A, a tensão de pico no secundário. A tensão de pico no secundário vai ser igual à tensão eficaz vezes raiz de 2. Isso então vai me dar 10 vezes raiz de 2, que vai dar 14,14 volts. Essa é a tensão de pico no secundário. Né? Só seguir a fórmula. Na letra B, ele pede a tensão de pico no diodo. E aí, tensão de pico no diodo é igual a tensão de pico no secundário. Né? A gente vê isso no gráfico. Né? Na letra D eu mostro como que isso ficou lá no gráfico. Mas é a tensão, é o que vai para o secundário. Então, nesse caso, né, tensão de pico no diodo 14,14, nem tem conta para fazer. E na letra C, a tensão contínua na carga. Né? Tensão contínua na carga é o VCC, tensão contínua. Ou seja, já não converti de alternado para contínuo. Então, quanto que é o valor da minha tensão contínua? Se eu pegar um multímetro na escala de tensão contínua e medir na carga, quantos volts vai dar? Isso vai dar exatamente, então, tensão de pico do secundário menos 0,7, que vai ser 14,14 menos 0,7, que vai ser 13,44 volts. Tá? Essa é a tensão contínua. Então, quer dizer que eu tenho de tensão contínua já transformada 13,44 volts. E
A letra D, então, agora os gráficos, né? Então, no secundário, como que ficaria o gráfico no secundário? Com o pico de 14,14, né? Tanto pico positivo como negativo, você tem que saber que no secundário eu tenho uma tensão alternada, então tá aí com o pico de 14,14, que é justamente 10 vezes raiz de 2, né? Que é a tensão eficaz vezes raiz de 2 é igual a tensão de pico, por isso que eu marquei aqui o pico com 14,14 volts. E no diodo 1? No diodo 1, né, quando ele conduz, ele tem 0,7 e o pico, né, a tensão de pico no secundário, tensão de pico no diodo não é igual a tensão de pico no secundário, ele vai ficar com esse gráfico aqui do secundário quando ele abrir, né? Quando ele abre, ele fica com todo o secundário, por isso que a tensão de pico do diodo é igual a tensão de pico no secundário. Esse é o D1, né? Esse aqui é o D1. E o D2? Então no D1 ficou esse gráfico, no D2 é a mesma coisa, só que o contrário. Eu tenho que indicar que quando um diodo está conduzindo e quando que um diodo conduz, como que eu mostro isso no gráfico? O diodo conduzindo, a queda é de 0,7. Então, quando um diodo conduz, o outro está aberto. Quando o outro está conduzindo, o outro vai estar aberto. E quando um está aberto, o outro está conduzindo. Então, o gráfico do diodo vai ser sempre esse. Se você pegar o gráfico do diodo do meia onda, também é esse, né? Só que o que muda é que eles estão defasados. Então, quando um conduz, o outro está aberto. Quando um está aberto, o outro está conduzindo. Então essa é a forma de onda no D2. Tá? E na carga? Na carga é a tensão de pico do secundário menos 0,7, porque hora ele vai perder esse 0,7, hora ele vai perder esse 0,7, mas não ao mesmo tempo. Então 14,14 menos 0,7 deu 13,44. Aqui é mais 13,44. É positivo esse valor. Então ele é contínuo, né? Não, nada de, mas eu não tenho que fazer, eu não tenho que fazer assim a resposta, né? Não tem que ser lá a onda completa. Não, por quê? Porque agora está com o capacitor. Ele se carregou e vai ficar reto. O circuito que deixa o sinal dessa forma não serve para nada. Então, eu não vou usar, eu nunca vou parar no circuito sem o capacitor. A gente sempre vai até o capacitor. Pelo contrário, né, depois, quando a gente estudar lá o regulador de tensão, a gente vai ainda acrescentar o regulador. Mas aqui eu já tenho tensão contínua. O regulador ele vai fazer com que a tensão contínua fique com o valor que eu quero. Mas aqui eu já tenho tensão contínua. Certo? Então essa foi a letra D. Então um grande abraço a todos e bons estudos.